Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa leitura diária de quinta-feira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa leitura. E olha só o que fala a palavra do Senhor hoje. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hino de agradecimento. Tiago 5,13. A nossa Bíblia é um manual maravilhoso. Ela traz resposta para tudo que nós precisamos, não é mesmo? É nós que temos que aprender a manusear esse manual que nos traz alegria. Olha só o que ele está dizendo hoje. Tem alguém sofrendo? Porque nós estamos nos dois extremos. Ou nós estamos sofrendo ou nós estamos alegres. Não, mas eu também tenho paz. A paz a gente já aprendeu ontem. Mas estamos falando desses sentimentos opostos aqui. Ou sofrendo ou alegre. Então tem resposta para tudo. Você tá triste? Tá sofrendo? O que você vai fazer? Vai ficar se lamuriando? Vai ficar chorando? Vai ficar com inveja de quem tá feliz? Vai ficar reclamando? Não, vai orar. Porque é através da oração que nós vamos ter todo aquele entendimento que nós trabalhamos na segunda, na terça e ontem, né? Vamos ter o consolo, vamos ter a paz, vamos ter o entendimento, vamos ter a alegria, porque através desse relacionamento que nós estamos tendo com Deus, as coisas estão voltando ao seu lugar. Se você não tivesse tirado esse tempo para aprender da palavra do Senhor, você não estaria sabendo como usar, como trabalhar com essa tristeza, com a aflição, com a dor que está dentro de você. Quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, mais fácil fica de nós nos relacionarmos com Ele. Mais fácil fica para a gente poder ir superando as dificuldades que vão aparecendo. Às vezes a gente acha, meu pai, né, tá lá no trabalho, que aflição é essa, que perseguição é essa, que dureza de trabalhar, quanta injustiça, quanta calúnia, quanto isso, quanto aquilo, e fica lá, e o Senhor fala assim, vamos aprender a lidar nessa situação? Tem resposta para isso na Bíblia. Vamos identificar o porquê que você está vivendo essa situação, o que que nós temos que melhorar, o que que nós temos que mudar, como sair desse ciclo. A gente tem que, né, pedir para o Senhor nos liberte dessas cadeias que nos aprisionam. E é através da palavra de Deus. E olha só o que que nós vamos aprender hoje. Vamos falar sobre o sofrimento. O que será que nos deixa tristes, o que deixa-nos turbados, aflitos. E o que a Bíblia nos ensina? Como eu falei, a Bíblia é um maravilhoso manual. Nós precisamos estar ali buscando, para cada situação que nós estamos passando, um esclarecimento de Deus e pedindo a ajuda do Espírito Santo para ir interpretando isso dentro de nós. Nós vamos ver sobre as leituras que nós tivemos de segunda, de terça, de quarta, a leitura de hoje. Eu sugiro vocês a ler todo o capítulo, porque é de dentro desses capítulos que eu fui tirando essas situações que nos deixam tristes, turbados e aflitos. Tem outras situações? Deve ter muitas outras situações que talvez eu não tenha citado aqui. Aí vai de você buscar entender o que está te deixando triste, o que está deixando te perturbado, o que está deixando você em desequilíbrio, para buscar essa passagem na Bíblia, como eu já ensinei para vocês, digita no Google versículos que falam sobre essa situação pontual que você está passando. E vai lendo e pedindo ao Espírito Santo, eu estou lendo agora, me traz entendimento de como sair disso. A nossa leitura de João 14, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, às vezes, a falta de fé, quando você não acredita que Deus vai mudar a tua situação, quando você acredita assim, você não acredita que, mas Deus nem me ouve, mas, eu sou tão pecadora que Ele nem tá perto de mim. Quando você acha que você nem é merecedora, quando você não, eu vou, vai tentando de tudo que é jeito, de todo, com todas as suas forças, aí no final você fala assim, agora é só Deus mesmo. Quer dizer o quê? Você não usou a sua fé já de imediato, então a tua falta de fé fez você viver situações que trouxeram para você aflição. Mas o que Deus quer? Senhor, já leva para o Senhor em oração, né? O que o Tiago fala, né? Tá triste? Vai orar. Tá sofrendo, tá oprimido? Vai orar.
Ora, Senhor, estou passando por isso, isso e isso. O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Eis-me aqui, disposto a aprender. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, vai me trazendo a memória, vai me dando luz, vai me dando direcionamento de onde buscar a resposta, ou melhor, aonde buscar o entendimento para isso. Porque a gente precisa buscar entendimento. Hoje o mundo tá muito assim, em busca de cura. Em busca de cura ou em busca de resposta. E a gente tem que buscar entendimento, sabedoria. Por quê? Porque às vezes a cura não é a resposta que você precisa. Às vezes a cura não é o milagre que você precisa. E aí você fica só ali naquela, né, só pedindo o milagre, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. Ah, ou fica só pedindo a resposta, a resposta, a resposta, a resposta. E talvez não seja isso que o Senhor está querendo trabalhar na sua vida. Então, peça entendimento para Deus. Há situações que aconteceram no passado e ficam, vira e mexe, aquilo vem e te traz uma dor, te traz uma angústia. Você diz, Senhor, por que comigo? Onde o Senhor estava quando aconteceu isso comigo? Isso nos entristece demais. Quer dizer o quê? E nesse momento você duvidou que Ele estava com você. E aí você quer uma resposta, e o Senhor não quer te dar uma resposta. Para Jó, o Senhor não deu uma resposta. Ele se mostrou a grandeza dele. E Jó teve o entendimento. Situações levam nós para conhecermos mais do amor de Deus. Conhecer mais Ele. E de que forma que você vai aprender, é isso que você vai pedir para o Senhor. Dá-me entendimento de que forma eu posso aprender isso, Pai. Para que o inimigo não me aprisione nesse lugar cativo, nesse lugar de sofrimento. Que ele não me aprisione aqui, Senhor. Mas o Senhor me dá o entendimento, me revela mais o teu amor para que eu possa sair disso, me dá mais fé. Então a falta de fé faz com que a gente não creia em Deus e nós não crendo em Deus, a gente se entristece. A gente se desespera, a gente perde o equilíbrio porque a gente acha que é nós que temos que fazer alguma coisa. E o que a Bíblia fala então? Se falta fé, crê em Deus e crê em Jesus também. Aí nós vamos agora, na verdade, o João 16,6, a gente não leu esse capítulo, né? Porque não estava na nossa leitura diária. Mas eu li, estava lendo lá o João 14 e fui meditando, né? E João 16. E nessa passagem conta ali que Jesus está preparando o discípulo para o que viria, com a partida dele. O Senhor começa a falar que ele vai deixar esse mundo, que não vai para o céu preparar lugar. Mas os discípulos pararam naquela hora e se entristeceram tanto. E os discípulos naquela hora pararam, porque eles estavam tão tristes que eles não estavam prestando atenção mais no que o Senhor Jesus estava dizendo, porque a tristeza tomou conta deles. Perante uma situação de perder alguém amado, aquilo nos dá uma tristeza muito grande. Eu acho que faz um rasgo na alma da gente, assim, porque essa separação dói. É uma ferida que cria na tua alma, porque aquilo machuca, vai machucando, né? Por quê? Porque foi uma queda muito grande, você não estava esperando cair. E perder uma pessoa amada, um ente querido, é mais ou menos isso. Como sair de uma dor dessa? Como sair de um lugar desse? Eu imagino que é só pela graça do Senhor. Então, o que Deus, Jesus está falando para eles? Olha, imagine Jesus, né? É tão esperado. Imagina aqueles discípulos ali que conviviam naquele amor, envolvidos naquele amor. Né? Nós, quando lemos o relato da morte dele, aquilo já nos emociona de tal forma que a gente sente uma dor tão grande, ainda mais em saber que era por mim que ele fez tudo isso, por você que ele fez tudo isso, então há uma dor muito grande. Imagine os discípulos que vivenciaram isso, que estavam ali vendo cada dor, cada chicote, cada o espinho, cada humilhação que ele viveu, o quanto ele sofreu, uma pessoa que só tinha amor. Imagine a dor que esses discípulos não. Mas o Senhor já sabia que isso ia doer, e ele falou: olha, assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza, então nós temos que sentir essa tristeza. Imagine que pessoa mais insensível perder alguém e dizer que tá tudo bem, que não sentiu nada.
Não tem como. Tá alguma coisa faltando, porque se você tem o amor de Deus, é a hora da dor. É a hora da tristeza. Então, o Senhor Jesus entendia isso. Ele não estava condenando. Hoje é uma loucura que crente não pode ficar triste, que a gente não pode. A gente fala até para as crianças, não, engula o choro. Né? Que isso é muito triste. A gente, ao invés de nós ouvirmos a dor da criança, onde que tá machucando, a gente fala, tá bom, já sarou, agora engula o choro. E o Senhor falou que não é assim que a gente trata a tristeza. O Senhor Jesus deixou essa frase bem para a gente entender. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria novamente. Essa é a esperança que nós temos. Essas pessoas que nós perdemos, nesse momento nós temos que chorar. Eu acho lindo os judeus, quando os judeus estão em luto, eles vivem aquele luto mesmo. Quando a gente vê a história de Davi, o que foi Davi? Quando ele cometeu o pecado adultério, né, com a Betseba, o Senhor falou: olha, o seu filho vai morrer devido ao seu pecado. E ele foi e orou e jejuou durante 7 dias, se jogou no chão, tudo que ele pôde fazer para que Deus tivesse misericórdia dele. Ele sofreu. E aí, de repente, os oficiais estavam ali preocupados, né, com ele, falando: meu, e agora o Piá morreu? Como é que agora a criança morreu? Como é que nós vamos chegar e falar isso para ele? E Davi percebe toda aquela situação e fala assim: o menino morreu? Ele morreu? Aí ele falou, foi lá, se perfumou, se arrumou, comeu, parou com o jejum, tudo, foi pro templo, adorou a Deus e voltou. Aí os oficiais, eu não tô entendendo, Senhor. Nós estávamos até com medo, né? De falar que o menino tinha morrido, você fazer uma loucura, de repente você age assim. E aí ele falou: olha, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança que o Senhor, pela misericórdia dele, me atendesse. Mas agora que ele morreu, eu qualquer coisa que eu faça não vai trazer ele de volta. Não foi bem com essas palavras, né? Mas traduzindo para vocês verem, depois vocês leem. Lá em 2 Samuel 12, 14 a 31, traz esse relato. E aí ele fala assim: o que eu pude fazer, eu fiz. Agora que a criança morreu, não tem mais o que eu faço. Mas ele tinha uma esperança, porque para trazer ela até mim, eu vou até ela. E aí ele se alegra e vai lá, retoma o seu casamento com a sua família, né? O Senhor dá um outro filho, ele tem um outro filho com a Betseba, que é o Salomão, que foi o rei que ficou no lugar dele, que Deus amou. Então houve uma mudança. E nada disso aconteceria se ele continuasse naquela dor, naquele sofrimento, naquela meleve já. Não, o Senhor tinha mais coisas para fazer por intermédio de Davi. Então não dá para Davi falar: ó, Davi, se a gente entendesse o quão passageira é a nossa vida terrena e quanta coisa nós podemos fazer para o Senhor, a gente ia dizer: Senhor, consola logo esse meu coração, me fortalece ligeiro, porque eu tenho coisa para fazer. E é isso que Jesus está falando. Olha, nesse momento, chore. Chore mesmo, sofra. É o momento da tristeza. Uma tristeza bem sentida, uma tristeza bem chorada, um momento de sofrimento bem sofrido. Né? Antigamente as pessoas usavam por um ano o luto. Hoje em dia, morre o marido ou a esposa, eles não dão esse tempo para sofrer a dor e daí ele já engata em outro relacionamento. Daí termina um relacionamento, já vai para o outro, como quem diz: ai, a fila anda mesmo, e não sente aquela dor, não chora aquela angústia. Quando há traição, né? A pessoa vai lá e quer fazer o mesmo. Enfim, não é mais fácil a gente engolir aquela dor, se esconder atrás do nosso orgulho do que viver aquele sofrimento. E não é isso. E aí a gente acaba pecando, porque a gente começa a agir aí por impulsividade, a gente quer fazer com as próprias mãos, que aquela vingança, que aquela justiça venha. Ah, né, ele vai sofrer o que eu tô sofrendo, eu quero que ele veja. E fica postando um monte de coisa no Face, né? Ai, porque eu tô bem, porque olha que maravilhosa que eu sou. E não é isso. Sofra a tua dor. Sofra o quanto você achar que você precisa sofrer. Dá um tempo para você. Fala: não, eu tô sofrendo.
sofrimento, você tá orando. Sofre, chora aos pés do Senhor a tua dor. Abre o teu coração para vir o Espírito Santo te consolar, para que aquela paz vai invadindo a tua alma e você vai, aquele choro se transforma em alegria, porque há esperança. Né? Davi sabia, olha, agora não adianta nada que eu faça, vai trazer ele de volta. Mas eu sei que se eu continuar nesse caminho, trabalhando, eu vou me encontrar com ele na glória. E é essa esperança que nós temos também. É difícil perder o ente querido, é muito difícil. E nós somos tão egoístas que mesmo a pessoa ali sofrendo, a pessoa ali, né, tendo que ser cuidado, mas a gente quer eles ali com a gente, é tão difícil de abrir mão e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? O nosso egoísmo é tão grande, porque quando é amor, o amor de Deus foi tão grande que ele deixou o filho dele morrer por nós. Mas o nosso amor ainda é tão pequenininho, que a gente para estar bem que a pessoa perto. Tão difícil fazer aquela oração, Senhor, seja feita a vontade sua, mas que ela não sofra mais, que ele não sofra mais. É uma oração que tem que ter muito amor para poder fazer. Porque vai abrir mão, vai causar uma dor em você. Abrir mão disso, mas às vezes é necessário deixar ir. E mais nos deixa triste. Lá em Salmos 94, atitudes de pessoas soberbas, perversas, impiedosas, que prejudicam pessoas honestas, né? Pessoas orgulhosas, quando a gente convive com essas pessoas, as atitudes dela, ai, aquilo começa a magoar a gente, aquilo começa a ofender a gente, aquilo começa a entristecer o coração da gente, não é mesmo? Por quê? Porque é difícil, as pessoas elas estão tão cegas dentro dela, elas se acham tão superiores, que elas vão pisando em quem precisar pisar, passando como se fosse um trator ali em cima de tudo, machucando quem tiver que machucar, e não, e aí aquilo te traz uma angústia, aquele traz um sofrimento, você fala, meu pai, ela conseguiu, olha lá onde que ela tá, e eu aqui, vivendo na minha honestidade, e olha o que a Bíblia fala, o amor de Deus, lembra a benignidade? O amor de Deus me sustenta, suas consolações alegram a minha alma, por mais que essas pessoas façam e tentem prejudicar de alguma forma ou outra, colocando palavras na tua boca, atitudes, querendo que você faça coisas que não são da tua índole, você fazer, e você fala assim, não, e quando você fala não, você sofre uma retaliação, você tem que pensar, opa, o amor de Deus me sustenta nisso também. A consolação do Senhor vem para esses momentos também. E continuando lá, quando confiamos em pessoas invejosas, mentirosas, falsas, ai, como é difícil você ser traído. Você confiar num amigo seu, saber que ele tá ali do teu lado, conta as coisas para ele, você confia que ele vai te ajudar e de repente essa pessoa te trai. Como é difícil. Como é duro a gente viver com essa situação de se sentir traída, né? Se sentir, nossa, contei minhas coisas, ela saía falando mal de mim. Como é difícil, mas o que o Senhor falou? Confia em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus, que é a nossa salvação, que é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa esperança. Então, confiar no homem vai ser assim. E aí aquela mágoa cresce tão grande, e aquela tristeza invade, mas de repente você fala: ei, eu sou homem igual, eu peco igual. Eu tenho hoje foi ele que fez comigo, mas se eu não tiver aqui, ó, confiando em Deus, podia ser eu fazendo isso para ele. Porque o que não nos deixa cair no pecado é a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Porque a natureza do pecado que habita nessas pessoas também habita em você. Só que você teve o esclarecimento da luz do Senhor, você tem Jesus na tua vida, você tem o Espírito Santo na tua vida que te convence desse pecado. E essas pessoas, elas não têm isso, então a gente tem que olhar com elas com um olhar de misericórdia, não com um olhar de vingança, não querer resolver, não com aquela maldade, com aquele amargor na vida, porque talvez, não, mas é a própria pessoa da igreja que fez isso. Mas como que é a intimidade dessa pessoa da igreja com o Espírito Santo?
Será que ele abriu o coração para que o Espírito Santo comece a mostrar para ele os pecados dele? Mostrar, convencer eles do pecado dele. Imagine o Espírito Santo ter que convencer que você está errado. Olha que nível que nós chegamos de cegueira espiritual que nós temos. Que nós mesmos não conseguimos ver os nossos pecados. O Paulo, quando ele teve o encontro com Deus, ele estava lá no, né? Indo para Damasco, ele achava que estava certo. Estevão morreu aos pés dele, ele contemplou aquela morte e achou, não, vou continuar. Aquilo parece que impulsionou ele. Agora eu vou para Damasco, vou para fora daqui, eu vou me dar as cartas que eu quero ir lá matar esses cristãos. Na cabeça dele, ele estava fazendo certo, porque ele conhecia tudo, a escritura, ele era um homem sábio. E aí, o que o Senhor faz para ele? Aparece aquela luz assim, que deixa ele 3 dias cego para mostrar, olha como que você estava, o quão cego você estava. Você achou que era assim, mas não é. Você acha que é desse jeito, mas não é desse jeito. É do meu jeito. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou esse Jesus verdadeiro. E aí ele teve que passar esses momentos, 3 dias, até que o Ananias fosse lá orar por ele. E olha o quanto a gente tem entendimento. Às vezes estamos achando que estamos no caminho certo, fazendo tudo certo. Não porque eu sou assim, porque eu ainda a gente sobe no púlpito, nos altares e prega dessa forma. Porque eu faço, porque eu fiz. E o eu vai crescendo tanto na gente. A gente teria vergonha de falar assim. Por isso que o Senhor, a gente precisa estar mais próximo de Deus, para que a luz dele vá nos convencendo do nosso pecado e mostrando para nós, tirando essa cegueira, essa trava dos nossos olhos, para que nós possamos olhar para dentro de nós e enxergarmos o pecado em nós. E quando nós vemos que nós somos tão falhos, tão pecadores, a gente para de julgar o próximo. A gente para de se sentir melhor do que o próximo. A gente para de olhar para aquela pessoa que matou, que fez e aconteceu e começa a ter amor por ele, porque é esse amor que Deus tem por nós. Ele sim que pode nos julgar, porque ele não se deixou contaminar pelo pecado. Só que ele sabe que o pecado ele vem desde o nosso somos gerados no pecado. Ele fala assim, olha, eles não queriam fazer isso e acabaram fazendo. Por isso que a misericórdia dele se renova a cada dia. E por isso que a tua forma de olhar essas pessoas também tem que ser diferente. Porque você tem esse Deus, a tua confiança está nele. Ele te traiu, por mais difícil que seja, fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Porque ele é homem e é falho como conosco. Por isso que naquela parábola o Senhor fica tão brabo quando aquele homem estava devendo um monte, chega lá, né? E é perdoada a dívida dele. Ele falou, não, eu perdoo a tua dívida. E ele sai de lá e cobra uma dívida pequenininha do outro. E aí ele fala, mas eu te perdoei algo tão grande, você não consegue perdoar isso? Quem somos nós? Quando nós começamos a compreender essa noção de pecado que tem dentro de nós, a gente começa a ver, opa, eu tenho que perdoar mesmo. E é tão engraçado que como a gente tem tirado a palavra de pecado, arrependei-vos da igreja de nós. Nas nossas pregações a gente não fala, mas não confronta mais o pecado. Por quê? Porque as pessoas acham que já aceitaram Jesus, já está tudo perdoado, é vida nova e não tem mais. E não é, e quando você coloca nesse nível que não tenho mais pecado, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz, então não precisava ele ter feito isso por você. Então, a cada dia a gente tem que realmente estar na presença do Senhor confessando. E aí, quando você tem esse entendimento, você consegue amar o próximo, que você fala, ei, ele é falho como eu sou falho. Eu também estou nesse caminho aqui, não estou conseguindo acertar ainda muitas vezes. Estou ainda nesse caminho e estou errando o alvo. Por que eu vou julgar o meu irmão? Amém? Continuando lá. Quando alguém falta com a palavra, como era lá em Tiago, né? Ele estava falando das pessoas trabalharam o mês inteiro e eles tiveram o pagamento dessas pessoas e não pagaram. Quando um inocente é condenado, né? É morto, naquele tempo era um morto.
davam lá sentenças, aí você estava morto, e aquilo trazia sofrimento para eles. Quando sofremos por amor de Deus, teve os profetas que por falar a palavra de Deus eram perseguidos, eram massacrados, eram mortos, né? Os primeiros cristãos, tanto que sofreram, os apóstolos, quanto sofreram por amor de Deus, sofre perseguição, isso nos deixa triste. Quantas pessoas que hoje são boicotadas do púlpito por falar a verdade de Deus e não por falar o que o povo quer ouvir. Né? Ah, não, essa irmã só fala isso, não vai pregar mais. Esse irmão só fala sobre esse tipo de coisa, não quero que pregue mais. Quando a gente confronta aí a igreja, aí a gente já não é mais bem visto. E o que acontece? O Senhor, tudo isso nos traz sofrimento. Doença nos traz sofrimento. Pecados nos traz sofrimento. Então, tudo isso, o que o Senhor tem para responder para tudo isso? Ore. Se você está sofrendo, ore e confie, porque a vinda do Senhor está próxima. Vai orando e diga assim: olha, Senhor, eu estou olhando para ti. A vinda dele está próxima para a tua vida, e a vida dele está próxima para esse mundo também. E é isso que tem que nos trazer alegria. A alegria na salvação do Senhor. Não importa o que eu precise passar, o importante é que a vinda do Senhor está próxima. Tudo vai se cumprir. Amém? Lá no Salmo 27, que nós lemos também, guerras, inimigos, o abandono dos pais, que ele fala, né? Ainda que meus pais me abandonassem. Então, tudo isso te traz sofrimento. Esses países que vivem em guerra, imagine o quanto que não sofre, cada dia morre alguém, algum ente querido. Eu lembro quando chegou a pandemia, era terrível, a gente abriu o Face, né? É luto, 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 luto. Quantas pessoas perdemos, quantas pessoas sofrendo por conta daquilo, dessa morte. Então, isso traz um sofrimento pra gente, né? Quantas pessoas abandonadas, o pai tem pessoas que não conhecem os pais, quantas crianças que cresceram no orfanato sem ter essa convivência. Isso traz um sofrimento. Não adianta falar assim, não, mas eu não preciso de pai. Só porque meu pai me abandonou, né? Essa foi o que falaram para você. Você cresceu ouvindo isso, que teu pai não presta, que tua mãe não vale nada, que ninguém te ama, porque você se sentiu mal. Então, isso te traz um sofrimento, uma angústia. E se você deixa isso no teu coração, e se até hoje isso tem feito você sofrer, ore. Ore, confesse isso para Deus, sabe, Deus? Até hoje eu não consigo nem me relacionar com o Senhor direito, porque eu não tive pai, então nem sei como é que se relaciona o Senhor como pai. Por isso que eu te chamo de Senhor, Senhor, meu Deus, e não meu paizinho querido. Ah, papai. Porque não teve essa referência de pai, não sabe como se relacionar com o pai. Então fala com Deus, porque Deus é a nossa luz, a nossa salvação. E habitar na presença do Senhor todos os dias, o quanto mais você puder estar na presença do Senhor, fique na presença do Senhor. Ore, ore até que toda essa dor saia e vá enchendo a sua alma de alegria. E aí você vê que aquela dor de choro foi substituída por uma alegria, um refrigério, um regozijo do Senhor. E as consequências do pecado nos fazem sofrer também. E o bom é a gente saber que o Senhor não nos deixa passar sozinho por elas. E nós precisamos passar por elas para que a gente possa aprender e não cairmos no mesmo pecado novamente. Olha o que fala a palavra do Senhor, né? Ali em Jeremias 29, que é a nossa leitura de sábado, né? Israel se desviou do caminho do Senhor, começou a adorar outros deuses, fazendo o que era abominação aos olhos de Deus. E a gente fala, mas como assim que eles não estavam vendo, que eles estavam passando isso por aquilo? Eles estavam cegos. Como nós muitas vezes ficamos, quando a gente não consegue ver o que está acontecendo, a gente também fica cego. E a gente não consegue perceber aonde é a consequência do pecado, aonde é uma prova que o Senhor nos está passando, aonde é um aperfeiçoamento de Deus. A gente não sabe, a gente acha que tudo é a mesma coisa. O povo de Israel estava assim, só achava que era castigo de Deus. E aí o que o Senhor fala? Deixou eles passar sozinho? De forma alguma. Olha o que eles falam. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Então, se você está passando por isso,
clame ao Senhor, busque ao Senhor, confesse, se arrependa, e busque Ele de todo o coração, que vocês vão achar o consolo nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que hoje, né, deu uma aprofundada ali, só nesses capítulos que nós lemos hoje, a gente viu quantas coisas fazem sofrimento, e que a Bíblia, no mesmo capítulo, ela já nos traz o consolo. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelas tuas revelações a nós, por o Senhor ouvir as nossas orações, pelo Senhor entender o nosso momento de sofrimento, mas sempre estar com o bálsamo preparado para nós, sempre estar, Senhor, nos ensinando, Senhor, a como, Senhor, passar por essas situações, o que clamar, o que pedir, em quem confiar. O Senhor nunca nos deixa só e eu te louvo por isso. Vai nos trazendo, meu Pai amado, a consciência, Senhor, o que está nos afligindo, aonde estamos aprisionados, em qual momento essa dor enraizou em nosso coração, aonde está a dor que nós precisamos, Senhor, combater. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, meu Pai, a transformar essa dor em alegria. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você gostou dessa mensagem, se ela tocou no seu coração, ela também pode tocar na vida de outras pessoas. Então compartilhe essa mensagem. E se você gostou dessa mensagem e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque todos os dias temos mensagens como essa, porque todos os dias temos esses momentos para aprendermos mais da palavra do Senhor juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.